por sua vinda, pelas ervas curadoras que ele descobriu, por sua compaixão e compreensão, por seu poder de cura pessoal, por seu senso de humor, por sua coragem decidida, por seu interesse vital e alegre pelas coisas simples da vida, por seu exemplo inspirador e sua instrução pessoal, por sua presença permanente conosco, por seu auxílio e orientação contínuos. Nós, a sua equipe, agradecemos ao grande Criador de tudo, Meiri Tabor. E nós, terapeutas florais da comunidade SP Flor, fazemos dessas também as nossas palavras. Eu sou Kátia Pereira, representante da comunidade SP Flor, e eu estou aqui para celebrar o dia de aniversário de nascimento de Edward Bach, com toda a categoria da terapia floral, mas também com cada pessoa, animal, planta ou ambiente, talvez ecossistema até, que tenha se beneficiado com essa grande revolução em prol da saúde e bem-estar que ele iniciou há quase um século e que hoje se configura como a profissão dos terapeutas florais e a prática que dá apoio a outros profissionais que utilizam as essências de forma complementar às suas áreas de atuação. Sibá, em meados dos anos de 1930, rompeu paradigmas e revolucionou os caminhos da cura, sistematizando os métodos de cocriação das essências e elaborando uma nova terapêutica que se desenvolveria, né, na terapia floral que nós conhecemos hoje. Ele também fez da sua existência uma inspiração para todos nós. Tocados, né, por essa contribuição, optamos por refletir sobre o seu legado e trazer nessa quinta jornada SP Flor Forma e Informa 2024 algumas sementes deixadas por Bach, aquelas que impactaram, né, os membros da nossa comunidade. E fizemos isso de forma muito consciente de que as sementes deixadas por esse homem são muitíssimas. Para alguns de nós, infinitas, né? Já que se multiplicam fecundamente com o passar dos anos em novas possibilidades de cocriação. Mas, humildemente, nós gostaríamos de contar para vocês uma ou outra das nossas percepções e instigar cada uma e cada um que está nos ouvindo hoje, né, a buscar em si quais as sementes deixadas por Edward Bach que brotam nas suas vidas. A princípio, nos deparamos com o inegável patrimônio para a humanidade que Bach nos relegou, que são os florais de Bach e os 2 livretos, o Cura-te a ti mesmo e os 12 remédios e outros. É certo, né, que preservadas pelo Bach Center, nós temos tesouros, né? A casa Mount Vernon, os seus objetos pessoais e os móveis que ele fez com as próprias mãos. Mas, para além disso, sementes em forma de saberes, de fazeres e de um infinito amor que contagia, emociona e nos impele a continuar o que ele começou. O sistema Florais de Bach foi a semente de muitos outros sistemas florais por todo o mundo. Só de reprodutores de essências-mãe dos seus florais, nós temos 39 empresas associadas, além da farmácia Nelson ligada ao Bach Center, né? E isso sem contar aqueles que comercializam produtos que têm por base as essências em solução estoque, né, fornecida por esses reprodutores e vendidas muitas vezes como se fossem as originais, né? Além das
essências de flores, Bach trouxe duas sementes importantíssimas para o desenvolvimento posterior da produção mundial de essências. Ele criou o Chestnut Bud, de broto de folhas, e Rock Water, uma essência de água pura de fonte, que muitos interpretam como a primeira essência mineral e outros acham que é a primeira essência ambiental, já que essa água ela foi exposta, né, a condições ambientais. Bom, essas experiências inspiraram pesquisadores por todo o planeta a produzirem essências a partir de diferentes partes da planta ou a planta inteira, né? É, e aí abarcando todo o reino vegetal. Depois veio o reino mineral, com as essências de cristais, gemas, pedras e metais. Passando para o reino animal, com insetos, aves, animais marinhos e terrestres. Também se experienciou exitosamente as essências ambientais e de ecossistemas, como geleiras, cavernas, florestas. Da mesma forma, as de elementos como água, o ar, a terra, fogo e éter. Ou dos elementos da tabela periódica, como as essências Dragonlight. Chegando às essências de seres sutis da natureza, dessa natureza terrena, como os elementais e encantados, ou as essências cósmicas, como as de planetas, constelações, sem esquecer das essências de fenômenos, portais, mestres, arquétipos, bênçãos, e as de energia, como as cromáticas, sonoras ou aromaterápicas. Uma diversidade assim imensa, né? Os, os métodos de produção das essências sistematizados por Bach, a princípio, eles envolviam a solarização da água com as flores ou a sua fervura. Essas sementes foram desenvolvidas posteriormente por outros pesquisadores que experienciaram fontes de luz e calor diferentes, produzindo essências sob a exposição à lua, aos eclipses ou por proximidade a velas e fogueiras, né? Hoje, já temos a utilização de cristais ao invés de água, servindo para registrar o conteúdo consciencial das essências. Tantas pesquisas, né, nesses 100 anos, quase 100 anos, levaram ao desenvolvimento de várias hipóteses quanto à natureza dessas essências. Aqui no Brasil, os pesquisadores que sintonizavam e cocriavam essências brasileiras se uniram com o objetivo de aprofundar os seus estudos e fundamentar as suas cocriações, e desenvolveram um paradigma inovador, considerando aquilo que todas as essências tinham em comum. Afinal, todas as pesquisas foram inspiradas nas descobertas de Bach. Dessa forma, esses pesquisadores chegaram a uma concepção teórica que trazia respostas coerentes, na qual cabiam todas as pesquisas. E esse constitui o paradigma das essências de campos de consciência da natureza, abarcando conhecimentos basilares e construindo um conjunto de padrões, né? Um modelo explícito, consensual e descrito minuciosamente em forma de manual, que já está na sua quarta edição e foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Pesquisadores de Essências de Campos de Consciência, a Abracamp. Bom, dando continuidade às sementes plantadas por Bach, outro ponto foi a distribuição das essências em solução estoque, facilitando a feitura das essências de uso, quer pelo processo cocriativo dentro do consultório pelo terapeuta floral, quer pelo processo de manipulação em farmácia. A própria apresentação em gotas, né, tão tradicional, ela inspirou os sprays e o uso de glóbulos. Ah, da mesma forma que a veiculação das essências em sal, vinagre, azeite e temperos,
para facilitar seu uso na preparação de alimentos. Também são encontradas em pastilhas, balas, alimentos e bebidas. O uso tópico, né, em pomadas e compressas testados por Bach inspiraram o creme Rescue e uma série de produtos com essências como géis, shampoos, sabonetes, colônias, perfumes, incensos, escaldapés. E por falar em Rescue, né, esse foi o primeiro composto que uniu em sinergia 5 essências diferentes. Foi elaborado no nível da essência mãe, gerando a essência em solução estoque para ser diluída de várias formas, inclusive podendo fazer ou ser, né, parte constituinte de outras fórmulas. O Rescue também foi uma semente deixada por Bach. A partir dele, outros compostos foram elaborados e oferecidos prontos aos consumidores. E chegamos à semente da terapia floral. Aqueles indicadores ou aquelas indicações de atendimento terapêutico das essências que foram propostas por Bach para o seu time de colaboradores geraram a terapêutica que foi se desenvolvendo com a prática da terapia floral, com a elaboração de fórmulas de uso, associando essências diferentes que seriam oferecidas pelo profissional a partir de um plano estratégico personalizado, a fim de atender às necessidades específicas de cada cliente. A oferta na forma de gotinhas para serem pingadas na boca ou em algum líquido, né, passaram a ser colocadas em qualquer parte do corpo, muitas vezes sendo aspergidas em todo o corpo, ou recebidas através de difusores, nebulizadores e mesmo o ar-condicionado. Né? As ideias de Bach também semearam muitas mentes. Seu olhar holístico, sua percepção sobre a integração corpo, mente, espírito. A opção por tratar o doente e não a doença, trazendo a virtude oposta ao erro, ao vício. A busca pela saúde, pelo bem, a partir do autoconhecimento. A concepção da cura como estando acima das coisas materialistas, sendo, portanto, livre das convenções humanas. Seus postulados, que fundamentaram a terapia floral de forma tão profunda e ao mesmo tempo tão simples, né? O, o objetivo da terapêutica como harmonização da personalidade com a alma e a unidade de todas as coisas. Tão repetida hoje, né? Hoje em dia, com o somos todos um. Seu vislumbre de um médico do futuro, parece que esse ainda está em gestação, né? Mas vamos chegar lá. A, a proposição de que o desejo de ser um instrumento de cura e alívio dos sofrimentos humanos faz manifestar esse mesmo potencial em quem vive por esse propósito. E aqui temos as sementes do profissional terapeuta floral, que mais do que apto a exercer uma prática integrativa e complementar à saúde humana, ele deve atuar a partir do amor, como se fosse ele um irmão mais velho, conduzindo o menos experiente pelos caminhos do retorno aos desígnios da alma, para que possa ser o que verdadeiramente é. A importância que, que o Bach dava para o desenvolvimento da individualidade como autenticidade, como forma de trazer à tona as próprias verdades, genuinamente coerentes com o propósito da alma para aquela existência, daquela existência. E essa semente amorosa da terapia floral
abriu a possibilidade de profissionais de outras áreas se utilizarem das essências para complementar suas atuações ou beneficiar aqueles a quem prestam serviços. Assim, para além da saúde humana e animal, as essências são usadas na educação, recursos humanos, estética, beleza, esportes, gastronomia, produtos, agricultura familiar, agrofloresta, jardinagem, meio ambiente. Da mesma forma, nós assistimos surgirem iniciativas ambientais, ecológicas, sustentáveis ou pelo bem planetário, a partir do uso dessas essências. Iniciativas que, com certeza, brotaram do amor de Bach pela vida e pela natureza. Aquela natureza nas leis da qual ele se inspirou, onde ele foi beber diretamente da fonte e coletar na forma de orvalho todas as potências de cura que ele procurava, na certeza de que, como ele dizia, o Criador deixara nas ervas e plantas o poder de cura para todos os males, e que essa cura, pronta para ser colhida, serviria a todos igualmente. E dessa forma, sob os auspícios dos elementos da natureza, é que Bach criou a potência que germina hoje nas nossas mãos de terapeutas florais. Mas existem outras sementes que Bach plantou. Algumas disruptivas, como quando ele deixou a sua vida de médico estabelecido na Harley Street para buscar uma forma de cura simples e acessível a todos. Sementes de liberdade, quando foi ameaçado de perder a possibilidade do exercício da medicina por atuar com o seu time de leigos, né? E aí ele declarou às autoridades médicas que ele era um herbalista e que fizessem o que lhes parecesse melhor. Sementes de coragem, de ser quem ele era, né? De viver como acreditava, de amar, de se despir das formalidades, né, que caracterizavam o bem-vestir britânico do período entre guerras, de se vestir como ele queria, mesmo a ponto de ser confundido com um mendigo, de andar sem rumo, era um andarilho. A Norwix, ela conta que um dia, perambulando pelos bosques, né, ele encontrou um lenhador a quem ele perguntou como que ele voltaria para casa. E aí ele tomou ciência, né? Ele percebeu que aquele homem estava num estado avançado de doença. Ele era idoso e tinha a língua completamente consumida pela doença. Doença que, pelos métodos, né, pelos tratamentos da época, teria pouca esperança de cura. Bach tocou no seu ombro e disse para o homem visitá-lo, para brindarem sua melhor saúde. 2 anos depois, se encontraram, e o homem lhe disse que desde o dia em que se conheceram, nunca mais tivera um momento de dor ou preocupação com a língua que se curara completamente. E aqui, uma outra semente, a semente da cura pela intencionalidade. A utilização da intenção amorosa como veículo para se alcançar o outro e o seu bem. A disposição daquele que está imbuído do propósito da cura do outro, usada como potência de cocriação desse intuito, independente do estabelecido pelos dogmas ou ditames criados pelos humanos. Nossa, são tantas sementes, né, tão especiais, tão profundas, eu diria vitais. Bach nos ensinou a buscar
a autocura através do autoconhecimento e da autenticidade, a vivermos em coerência com os desígnios da nossa alma. Nos levou a conhecer as essências, nos legou essências, desde a forma de cocriação até a sua utilização terapêutica. Plantou todo um futuro de possibilidades de uso que vem florescendo e frutificando, né, cada vez mais. Entretanto, se estivermos perante uma situação desafiadora, sem saída pela lógica humana, longe de quem precisa de nós, se estivermos sem as essências ou sem nada com que contar, ainda assim, Bach deixou essa sementinha de esperança de que, com amor, podemos chegar a quem ou ao que precise da nossa ajuda, a partir da intencionalidade e da potência que o bem, por si só, tem de se manifestar onde for e cocriar aquilo que seja para o bem maior. Assim, a nossa comunidade SP Flor, junto com o Movimento pelo Planeta, tem trabalhado perante as emergências climáticas, atendendo com a terapia floral e fornecendo fisicamente o emergencial que criamos, né, chamado reconstrução, mas também nos unindo em intencionalidade para enviar os padrões conscienciais das essências de campos de consciência para animais, pessoas, plantas, solos, ecossistemas, a tudo e a todos que possam se beneficiar da sua potência. E os caminhos dessa intencionalidade, eles são muitos. A simples intenção de ajudar, né? O reiki, o benzimento, a meditação, as práticas xamânicas, a radiestesia, as mesas radiônicas, mas em tudo o que fazemos e temos usado, né, nesses trabalhos, e acima de tudo, está o amor ao outro, à vida, à natureza, a unidade de todas as coisas, como plantado foi em nós por Eduard Bach. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês.